Glória a Deus, que bênção, paz seja contigo, meu querido. Que bênção estar com você, lendo esta palavra que é viva e eficaz, amém? Ore, vamos orar um pelo outro, ore por mim, que eu sempre estou orando por você todos os dias às 3 horas da madrugada. Eu estou num propósito de oração, amém? Orando por você e pela sua família. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 8 ao 10. Romanos capítulo 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudesse ser completamente cumprida por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada, essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas quem não tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Por isso, pois, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tornarmos parte no sofrimento de Cristo, também nos tornaremos parte na sua glória. Eu penso que se sofrermos durante a nossa vida, não podemos ser comparados de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seu filho realmente que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre
como uma mulher que está em trabalho de parto, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim, também o Espírito de Deus vem nos ajudar as nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aquele que já tinham sido escolhido por Deus, Ele também separou a fim de que tornarem parecidos com seus filhos. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente o chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que ele são culpados. Será que alguém poderá condená-lo? Ninguém, pois Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus, é ele que pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz a Escritura Sagrada, por causa de ti estamos em perigo da morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outra autoridade ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 9. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência é que é controlada pelo Espírito Santo. Também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele o tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira, mas a maneira de adorar as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi.
Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural, pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei a Sara, sua mulher terá um filho, e mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, nossos antepassados Isaac, mas agora que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com os planos de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado o que é de acordo com o seu plano, que Deus escolhe aquele que ele quer chamar, sem levar em conta que eles tenham feito. Como diz a Escritura Sagrada: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente as das misericórdias de Deus, porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Alguns de vocês vão dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a maldade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e quem iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aquele de quem ele teve pena e quem ele havia preparado para receberem a sua glória, pois nós somos aquele que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei a minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: você não são meu povo, aí eles serão chamados os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como o grão de areia da praia, do mar, somente algum deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro, como o próprio Isaías tem dito antes. Se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado algum descendente, seríamos agora como uma cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuram ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que esperar e que estava procurando. E por que não por que não? Por que eles procuravam alcançar isto por meio das suas ações e não por meio da fé? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como diz a Escritura Sagrada: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Romanos capítulo 10. Meus irmãos, desejo que
de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e sim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem e que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito das pessoas serem aceitas por Deus, pela obediência da lei, foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda, porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé. Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até os céus, isto é para trazer Cristo do céu. Não pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de vocês, nos seus lábios e nos seus corações. Isto é a mensagem da fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor, no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque nós, por Deus, falamos com a boca, assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Por isso, vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre os judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos. Abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver o mensageiro trazendo as boas notícias, mas nem todos aceitam as boas notícias do Evangelho. Foi Isaías quem disse: se o Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram Será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como diz as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, e a sua palavra alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Amém, meus queridos? Deus abençoe você. A paz.